Olá! Eu sou a professora Graziela Bardelli e hoje estudaremos questões que já caíram no Provão Paulista Seriado de Linguagens e suas tecnologias. No vídeo de hoje, trataremos das questões do Provão Paulista Seriado que avaliaram a habilidade de estabelecer relações entre as partes de um texto. Para que um texto faça sentido, ele precisa de determinados termos que conectem suas partes, retomando-as ou substituindo-as quando for necessário. Essa relação entre as partes de um texto é chamada de coesão. Para melhor entender, vamos à primeira questão. Leia o conto indígena O Medo Grande e o Medo Gito, história contada por Yaguareçá Sucuye e escrita por Yaguaré Yamã, para responder às questões de números 11 a 14. Havia um homem que gostava muito de assustar as pessoas. Provocar medo nos outros era o que ele fazia de melhor, e morria de rir quando conseguia espantar alguém. Esse homem tinha um bicho de estimação, era um macaco, que imitava tudo o que o dono fazia. Certa vez, o homem quis pregar uma peça em seu compadre. Ao cair da noite, dirigiu-se para o caminho principal da aldeia, onde seu compadre sempre passava, pelas 10 horas da noite. O macaco foi atrás dele, como sempre. O homem pegou um pano branco, o macaco também pegou. Às 10 da noite, o compadre apareceu, caminhando despreocupado para a casa da namorada. Coberto com o pano branco, o homem se escondeu atrás de um arbusto, sem perceber que o macaco estava a seu lado. O compadre foi passando, justamente pensando que nunca tinha visto medo. Nisso, o homem que assustava as pessoas saiu de trás do arbusto. Ao ver aquele ser todo de branco, que parecia uma visagem, o compadre falou: "Finalmente estou conhecendo o medo, e são dois, o medo grande e o medo gito." O homem olhou para o lado e viu o macaco todo de branco, fazendo gestos iguais aos dele. Diante daquela visagem miúda, o dono do macaco se levantou e saiu correndo. E o macaco saiu correndo atrás dele. Achando tudo muito engraçado, o compadre gritava: "Corre, medo grande, senão o medo gito pega você." E o homem corria ainda mais. Quando chegou em casa, bateu com tanta força contra a porta que a derrubou, caindo por cima dela e o macaco por cima dele. Foi então que ele viu que a visagem que o seguia era seu macaco. Ficou com tanta raiva que nunca mais quis saber de criar macaco nem de assustar pessoas. Yaguaré Yamã, Murugava, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá, 2007, adaptado. Visagem ou visagem, fantasma, assombração. Gito, regionalismo, Amazônia, uso informal pequeno. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em A, justamente pensando que nunca tinha visto medo, primeiro parágrafo. B, sem perceber que o macaco estava a seu lado, primeiro parágrafo. C, foi então que ele viu que a visagem que o seguia, sexto parágrafo. D, bateu com tanta força contra a porta que a derrubou, sexto parágrafo. E, o homem olhou para o lado e viu o macaco, terceiro parágrafo. Nas questões desse tipo, a maneira correta de proceder é retomar o texto, porque o próprio enunciado está solicitando uma palavra que retoma um termo mencionado anteriormente no texto. Mas, nesta questão, para chegar à resposta correta, alternativa D, o candidato poderá responder corretamente apenas analisando as alternativas. Nas letras A, C e E, os termos grifados são artigos, que acompanham e definem as palavras posteriores a eles. Na alternativa B, o termo sublinhado é uma preposição que está introduzindo uma locução adverbial de lugar, e também não retoma nenhuma palavra anterior. Já na alternativa correta, o termo sublinhado está retomando e substituindo a palavra porta, referindo-se a ela. O homem bateu com tanta força na porta, que derrubou a porta, e para não haver essa repetição, utilizou-se o pronome a, que retoma um termo mencionado anteriormente e assim relaciona as partes do texto. Vamos ao segundo item, que também foi avaliado no provão da primeira série do ensino médio. Releia a fábula A Cigarra e a Raposa, do escritor grego Esopo, atentando para as palavras sublinhadas. Uma cigarra estava cantando no alto de uma árvore, quando uma raposa, ávida por comê-la, arquitetou o seguinte plano: parada diante da cigarra,
ficou admirando sua bela voz, incentivando-a a descer, dizendo que queria ver de que tamanho era o animal que emitia um som tão alto. Suspeitando da armadilha, a cigarra arrancou uma folha e a deixou cair. A raposa correu para a folha, pensando que fosse a cigarra. Esta, então, lhe disse: "Mas você se enganou, minha cara, se achava que eu iria descer. É que eu fico esperta com vocês, desde o dia em que avistei asas de cigarras nos excrementos de uma raposa." Esopo, Fábulas Completas, 2013, adaptado. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada em A, pensando que fosse a cigarra. B, desde o dia em que avistei asas de cigarras. C, admirando sua bela voz e incentivando-a a descer. D, a cigarra arrancou uma folha e a deixou cair. E, ávida por comê-la, arquitetou o seguinte plano. Esta é uma questão muito similar à explicada anteriormente neste vídeo e, para chegar à resposta correta, alternativa D, o candidato deve analisar qual das palavras sublinhadas retoma um termo mencionado anteriormente. Assim como na questão anterior, temos alternativas cujos termos sublinhados são artigos, que antecedem e especificam seus termos posteriores. Na alternativa C, o termo grifado é uma preposição que está conectando o verbo a um complemento. Somente na alternativa D, o termo sublinhado retoma um termo anterior, que é a palavra folha, que a cigarra deixou cair. Vejamos mais uma questão da prova da primeira série. Leia um trecho do mito indígena A Origem da Vitória Régia, história contada por Verkin Van Nangsa e escrita por Yaguaré Amã. Lá do alto, a lua assistiu àquela grande demonstração de amor sem poder fazer nada, pois não era o guerreiro que Assanã imaginava. Sentindo pena daquela moça linda e ingênua, resolveu fazer de seu corpo alguma coisa que vivesse no lago para sempre, junto do reflexo de seu brilho. Transformou então na Vitória Régia, a flor do amor e da paixão que vemos flutuando nos lagos. Yaguaré Amã, Murugava, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá, 2007, adaptado. O referente do pronome sublinhado no texto é A, reflexo. B, corpo. C, brilho. D, lago. E, guerreiro. Para chegar à resposta correta, alternativa B, o candidato necessariamente terá que retomar o texto lido, para encontrar o referente do pronome sublinhado. O termo sublinhado, o pronome o, completa o verbo transformou. Para reconhecer o referente desse pronome, é preciso perguntar: transformou o que em Vitória Régia? O pronome está retomando e substituindo a palavra corpo, mencionada anteriormente, ao se falar o corpo da moça linda e ingênua. Vejamos agora uma questão de terceira série do ensino médio. Leia o texto para responder às questões de números 8 a 10. Contam os velhos sábios Carajá que, no início dos tempos, a terra era um lugar muito escuro, muito frio. Isso acontecia porque não havia sol, lua ou estrelas para trazer claridade. Por causa disso, os Carajá precisavam manter um pequeno braseiro aceso dentro de casa. Mas isso era muito trabalhoso, pois exigia que os homens saíssem para a mata atrás de lenha. Como tudo era escuro e frio, todo mundo sentia uma grande indisposição para ir até lá. Aliada à preguiça que sentiam, havia também o fato de sentirem muito medo de permanecerem fora de Soetó, pois os perigos eram muitos e grandes. Nesta época, dizem os velhos, a preguiça tomava conta de todo mundo, mesmo de um grande herói do povo Carajá. Este herói, de nome Cananchuê, morava na casa do pai de sua esposa, como é o costume desse povo. Por isso, sempre ouvia o velho homem lhe dizer: "Ó meu genro, você precisa arranjar luz para todos nós. Você é um herói e como herói você tem que resolver este problema que fará muito bem para os Carajá." "Tá bom, meu sogro, um dia eu vou." Mas o herói não queria nem saber de levantar-se de sua rede. Como todos os homens do lugar, preferia ficar ali a enfrentar a noite escura e fria da mata. Nem lenha ele queria ir buscar, deixando a tarefa para sua esposa. Daniel Munduruku, Porque o Sol Anda Tão Devagar, em Contos Indígenas Brasileiros, 2021. Nas passagens Como Tudo Era Escuro e Frio,
todo mundo sentia uma grande indisposição para ir até lá. Primeiro parágrafo. E, nesta época, dizem os velhos, a preguiça tomava conta de todo mundo. Segundo parágrafo. As expressões destacadas referem-se, correta e respectivamente. A. A casa, ao tempo de preguiça. B. A terra, a aldeia dos Carajá. C. A casa do herói, a noite escura. D. A mata, ao início dos tempos. E. A claridade, ao escuro e ao frio. Para chegar à resposta correta, alternativa D, necessariamente o candidato deverá retomar o texto para resgatar a quais termos as expressões destacadas se referem. Começando pela expressão lá, no primeiro parágrafo, o termo destacado, lá, é um advérbio de lugar, ou seja, é um termo que se refere a um local. Ao reler somente o trecho, como tudo era escuro e frio, todo mundo sentia uma grande indisposição para ir até lá, não é possível ainda encontrar a referência correta. Portanto, é necessário voltar à leitura mais um pouco para investigar qual é o referente solicitado. Mas ao reler, mas isso era muito trabalhoso, pois exigia que os homens saíssem para a mata atrás de lenha. Como tudo era escuro e frio, todo mundo sentia uma grande indisposição para ir até lá. Pode-se perceber que o lugar mata é o que está sendo retomado pelo termo destacado. Se ainda houver dúvidas por parte do candidato para encontrar essa referência, ao reler o trecho completo, é possível entender a explicação de por que buscar lenha e por que tudo estava escuro e frio, reforçando que a mata trata-se do referente do termo lá. Para encontrar o referente da segunda expressão destacada, nesta época, que é uma locução adverbial de tempo, o raciocínio é o mesmo. Reler todo o trecho, buscando a referência a um determinado momento. A expressão destacada está no segundo parágrafo, mas os termos aos quais ela se refere estão no início do primeiro parágrafo, no início dos tempos. Note que o candidato precisa reler praticamente o trecho inteiro para encontrar a resposta correta, letra D, a mata, ao início dos tempos. Vamos ao último item deste vídeo. Há 500 anos os índios do Nordeste resistem. A invasão do Brasil começou do Nordeste em direção ao leste pelo litoral. Por isso mesmo foram os índios dessas terras os que mais sofreram. A luta armada mais conhecida foi travada pela Confederação dos Tamoios, reunindo vários povos. A mentira dos portugueses e a traição venceram, mas não subjugaram estes povos. Preferiram a morte à escravidão e hoje existem só na lembrança, assim como os povos Tupinambá, Caeté, Goiatacá, Aimoré e Tomiminó. Por tudo isso, os índios remanescentes do Nordeste e Leste foram assimilando a cultura dos colonizadores. Muitos perderam seu próprio idioma, adotaram a alvenaria de pau a pique na construção de suas casas, usam roupas como lavradores e adotaram, também, esse tipo de atividade econômica. Até mesmo os usos e costumes ou as danças cultuadas como símbolos da origem indígena sofreram alterações, por quase 5 séculos de sofrimento, em que enfrentaram portugueses, holandeses, franceses e sertanejos. Enfrentaram também ao longo desse período a pressão de séculos para que deixassem de ser índios, a catequese das missões, a emancipação de Pombal, o desprezo e os preconceitos dos sertanejos e, atualmente, a sociedade capitalista. Apesar disso estão unidos na mesma convicção, permanecem sendo índios e com um alto grau de solidariedade, fundamentada na ideia de sua origem, de uma natureza e um destino comum que os distingue como povo. Eliane Potiguara, a terra é a mãe do índio. No último parágrafo do texto, apesar disso estão unidos na mesma convicção, um destino comum que os distingue como povo, as expressões destacadas referem-se, correta e respectivamente. A. As adversidades que afetaram os índios, aos índios. B. As batalhas travadas pelos índios, aos lavradores. C. Ao jugo dos povos indígenas, aos colonizadores. D. As vantagens da sociedade capitalista, aos índios. E. A elevação espiritual dos índios, aos índios remanescentes. Assim como na questão anterior, para chegar à resposta correta, alternativa A, o candidato precisa retomar o texto para encontrar as referências das expressões destacadas. Mas, nesse caso, essa retomada abrange a leitura do texto inteiro e da capacidade de síntese do candidato.
Ao longo de todo o texto são descritas as adversidades enfrentadas pelos índios, então a expressão disso, no último parágrafo, está sintetizando e retomando as informações relatadas no corpo do texto. Quanto ao termo, os, trata-se de um pronome que está retomando os índios, que são citados no decorrer do texto. Este vídeo foi útil para você? Acesse a playlist com outros vídeos sobre as questões do Provão Paulista seriado. Obrigada por assistir.